Olá, eu sou a Manola, estou aqui com o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Duarte. Muito obrigada por participar do Que Não Saia Daqui, Pedro. Pô, Manola, um prazer meu. Inclusive, para político, normalmente é até meio diferente participar de um podcast, que é o Não Saia Daqui, né? Porque a gente gosta muito de falar e gosta muito de divulgar aquilo que a gente acredita, a nossa história. Então, que saia daqui nesse caso. Adorei, tá ótimo. Vai ser muito bom a gente conseguir compartilhar um pouco mais para as pessoas sobre você, sobre a sua trajetória, sobre a cidade do Rio de Janeiro também. Estou muito animada com essa conversa. Não, para mim é uma oportunidade de poder conversar e falar mais do dia a dia da cidade. Muitas vezes as pessoas tratam política como algo chato. Eu entendo, porque tem boa parte do tempo realmente algo chato. Só que política está no nosso dia a dia, está nas nossas vidas, né? O ônibus que as pessoas pegam, né? As escolas que colocam seus filhos. Se alguém passar mal, muitas vezes vai precisar de um posto de saúde que é da prefeitura. Então não tem como fugir. Tudo é política. Tudo é política. Porque tá ligado com a nossa vida como cidadão dentro de algum lugar, né? Exato. A gente não tem como fugir disso. A rua que a gente pega para ir pro trabalho, seja no transporte público, seja no carro. Sim. Quem é que faz o asfalto? É a prefeitura. Então não tem como fugir. E você era aquela criança que falava que ia ser presidente? Como é que foi isso? Não, eu não falava. Eu pensava muito em ser diplomata, na verdade. Tanto que eu fazia alguns cursos de línguas, né? Francês, inglês, espanhol, tinha essa vontade. E gostava já de falar, gostava já de discutir, de dar as minhas ideias. Mas depois eu fui percebendo que o caminho não era muito a diplomacia, era mais a política, que é parecida. Né? A questão da negociação, de você colocar suas ideias, de você tentar chegar... A arte do possível. Tentar chegar na decisão viável, não no que... Claro, a gente tem nossos sonhos, nossa visão de mundo, mas precisamos que as pessoas concordem com elas, né? A arte do possível, qual é o consenso que a gente consegue construir. Né? E com o passar do tempo que eu decidi concorrer, ir para a urna e tentar me eleger. Mas no início eu pensava nessa coisa de ser diplomata, que é o sonho de muita gente, inclusive, né? Vou viajar o mundo, vou conhecer a China, vou conhecer o Japão. Né? E depois, com o tempo, a gente vai entendendo o que de fato é o nosso sonho. Você fez faculdade de Direito. Isso. E lá você fez pensando na diplomacia? Foi lá que você pensou ir pro lado da política? Como é que foi essa experiência? Já tinha um pouco de diplomacia, minha dúvida até no vestibular foi entre direito, economia, porque eu gosto muito de discutir as questões econômicas, mas não sou forte em matemática, então descartei. E relações internacionais por causa da diplomacia. Acabei escolhendo direito, que é muito aquilo, não que eu tivesse uma grande vontade de ser advogado, mas eu era bom em humanas, gostava de falar, e todo mundo, ele vai dar um ótimo advogado, ele gosta de discutir. Sim. Né? E aí fiz direito, e no meio do caminho eu percebi que eu não queria advogar. Estagiei durante alguns anos em escritório de advocacia, então fiz petição, assinei petição, fui em fórum, essa rotina do advogado, mas também disputei eleições do centro acadêmico, que é o grêmio da faculdade, para poder representar os alunos. Organizar uma palestra, aula magna, trazer um ministro, trazer um desembargador, enfim, fazer uma chopada também, organizar, né, a vida da faculdade. E é ali que eu comecei a perceber um pouco mais que eu gostava de política. Eu não tinha essa visão antes. E aí as pessoas, disputando o centro acadêmico, eu percebi, eu acho que eu meio que gosto disso aí, de pedir voto, né, e tentar representar as pessoas. Muito bom. E Pedro, eu ia te perguntar isso, que é uma curiosidade, como é que uma pessoa que quer ser político começa? O DCE foi o início? Da onde que a pessoa começa, assim? Não tem muito fórmula de bolo, meio, eu vou seguir essa formulazinha aqui, coloca farinha, coloca ovo e dá um político. Você vai ter várias pessoas, eu vejo até hoje dentro da Câmara, né, eu tô vereador, né, e são 51 vereadores aqui na cidade, tem de tudo. No meu caso, eu vim do movimento estudantil, o que é um caminho meio natural, muitas pessoas vieram do movimento estudantil. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, veio do movimento estudantil. José Serra veio do movimento estudantil. César Maia, que foi prefeito da cidade, veio do movimento estudantil. Então o movimento estudantil ele revela muitos políticos, porque já na época da faculdade o jovem é muito atuante, muito ideológico, defende muitas ideias. Então, centro acadêmico, Diretório Central de Estudantes, que eu fui presidente, né, representar todos os alunos da PUC, dali saem muitos políticos. Mas você vai ter, por exemplo, médicos. É uma carreira que elege muito, porque médico lida muito com a vida das pessoas. Então, médicos que fazem muito atendimento, fazem muitas cirurgias, né, atendem muitas pessoas, muitas vezes são a referência do bairro, porque, por exemplo, um médico chefiou uma clínica da família durante 12 anos. Todo bairro conhece aquele médico. E muitas vezes, se ele for um bom médico, atencioso, presente, ele vai ter um carinho grande daquela população que vota nele. E sem contar que ele deve ter bastante clareza do que aquela população, aquela região precisa, né? Para a saúde, ele entende muito bem. Fala, é uma região que tem muito problema de tuberculose.
é uma região que tem muito problema com falta de água de qualidade, as pessoas têm diarreia, aí tem de tudo. Você vai ter também, por exemplo, muitas pessoas ligadas a igrejas no Brasil, não só no Brasil, outros países também, mas igreja elege muito. Você vai ter, então, assim, um perfil de carreiras de pessoas que vêm de diferentes lugares. É muito vereador de bairro, isso é um outro clássico também. Então, o vereador que representa o Meia, o vereador que representa a Tijuca, o vereador que... Então acaba... mas quem é esse? É muito aquele cara que está sempre no bairro. Essa pracinha está abandonada, o asfalto está todo cheio de buraco, falta poda na árvore. Esse cara que vira uma referência do bairro. Resolver problema. É ele que está sempre na rua aí resolvendo os problemas. Isso também elege bastante. Então tem vários caminhos para se tornar um político. No meu caso, foi o movimento estudantil. Disputar a eleição de Grêmio, de DCE, essa coisa de louco aí. E para escolher um partido e participar de um partido? O Brasil, ele é conhecido por ser uma sopa de letrinhas, né? As pessoas até chamam os partidos assim. É muito partido. Exato, é tanto partido e você não entende. Vem aquela coligação. Qual é a diferença de PSD para PSB para PSDB? Aí você fala, mudou uma letra. E às vezes o partido muda radicalmente, em tese, né? E são quantos partidos? O Brasil tinha mais, né? A gente tinha, acho que 33 partidos. Diminuiu. Porque não tem 33 ideologias, Exato, né? não existe, né? Assim, qual é a diferença do União Brasil pro PP, que é o Partido Progressista? As pessoas não conseguem visualizar essa diferença. Tirando alguns partidos que, de fato, são um pouco mais ideológicos, então, assim, o PSOL é um partido de esquerda mais ideológico, o Novo, que é o meu caso, é um partido mais ideológico à direita, ao centro liberal. Você vai ter o PT, é um partido que tem uma marca. As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas ele tem uma marca. Agora, a maior parte dos partidos brasileiros não tem marca. As pessoas não sabem qual é a diferença. Por exemplo, existe um partido chamado Mobiliza. As pessoas não sabem o que Mobiliza significa, qual é a ideologia que tem por trás dele. Não existe. A realidade é que não existe. É um partido sem ideologia. Então, a própria escolha do partido também faz muito, conecta com da onde a pessoa veio. Se a pessoa é ideológica, então, por exemplo, movimento estudantil, que normalmente quem vem do movimento estudantil defendeu ideias. Então, vai para o PSOL, vai para o Novo, vai para o PSDB, vai para o PT, que são os partidos que têm mais história. Se o cara é de bairro, ele normalmente escolhe o partido que é mais conveniente para ele. Então, sim. é o que é próximo do prefeito. Então, eu quero estar aliado ao prefeito. Qual é o partido do prefeito? Aí o cara entra naquele partido, nem importa qual é. Tem até um caso, tem um vereador, que é vereador hoje comigo, e é engraçado, porque assim, é um vereador muito religioso. E eu estava olhando, e o primeiro partido que ele concorreu foi o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Que com religião é meio oposto. É verdade. Aí eu fui, vereador, não vou dizer o nome dele, mas eu vi aqui que você concorreu antes pelo PCdoB, mas você é muito ligado à igreja. Ele, Pedro, nem me fala. Isso foi o caos na minha primeira eleição, porque eu não entendia nada de política. E aí me falaram, não, no PCdoB tá fácil eleger. Também tem isso, né? Alguns partidos precisam de mais votos, outros precisam de menos votos, por causa de um cálculo maluco lá. E aí me disseram que o PCdoB era mais fácil. Aí eu entrei. Depois eu descobri que era um partido comunista. E o meu pastor não queria deixar eu entrar na igreja e tal. Para você ter uma ideia de como no Brasil, às vezes as pessoas não fazem nem ideia do que os partidos significam, do que eles representam. É uma sigla. Imagina, o cara se filia ao PCdoB e depois descobre que o partido é o Partido Comunista. Mas dá pra ter feito um Google, né? É o mínimo, né? Eu também acho. Achei que era Partido PC, Partido Cristão do Brasil. Partido Cristão do Brasil, né? Ele foi enganado. Hoje não, hoje ele tá no partido que tem um cristão no nome, aí ele já tá mais em casa. Mas é essa selva da política brasileira. Infelizmente, os partidos dizem muito pouco. E quando a gente vota no vereador, o que o vereador faz? Essa é outra ótima pergunta, porque as pessoas acham que o vereador, ele é o cara que resolve os probleminhas do bairro. Então, trocaram a calçada lá perto de casa, reformaram a praça, foi o vereador do meu bairro. Só que o vereador, ele não tem máquina de obra, ele não faz obra, ele não tem pedreiro na equipe. O vereador deveria, na minha opinião, ser o principal fiscal do prefeito. Ele está lá para isso. Sim. Então, o vereador ele vai votar legislações, ou seja, quanto de dinheiro vai para a saúde, quanto de dinheiro a gente vai colocar em creche. Isso são os vereadores é votado que votam. também. Os vereadores que votam. Nós votamos isso todos os anos. Então, o orçamento da cidade é votado pelos vereadores e depois a fiscalização disso. Então, o dinheiro está indo para a creche? Quantas vagas novas? Qual é a qualidade do professor que está sendo contratado? Quais são os contratos? Tudo isso. Tem seringa, não tem? Está comprando remédio, não está? Tudo isso o vereador vai fiscalizar. Isso é aberto? Tipo... Todos esses dados deveriam ser abertos, boa parte deles são, mas tem muita coisa que é muito difícil de contar, muito difícil.
Ah, porque aí a prefeitura esconde o dado, o contrato é só físico, aí você tem que pedir a cópia, aí demoram para te mandar a cópia vem com página faltando. Aí são os desafios. Eu vou contar aqui o drama do meu dia a dia de vereador. Daqui a pouco eu vou estar chorando, pitando aqui. Mas, assim, Deve ser difícil fiscalizar. Em tese, todo o dinheiro público, né, que nós pagamos os nossos impostos, deveriam estar públicos. Ah, Pedro, todos eles estão públicos? Não, aí é parte da saga. E até é meu papel cobrar isso. Fala, ó, prefeito, não está público para as pessoas quanto você está gastando com seringa, quanto você está comprando de penicilina, quanto a gente está gastando no salário dos médicos. Tudo isso deveria estar público. Meu papel também é esse. Falar, olha, não está público. Então o vereador, na minha opinião, deveria ser um grande fiscal do prefeito, votar o orçamento, votar as leis da cidade. E tem esse perfil que existe muito do vereador de bairro, que é o vereador que defende, falando aqui de Rio de Janeiro, né, que defende Campo Grande, que defende Tijuca. Mas em São Paulo vai ser isso, é o vereador que, sei lá, defende Pinheiros, que defende Paneleiros. O vereador acaba sendo, sempre tem essa conexão com o bairro. Mas não deveria ser esse vereador de bairro. Deveria ser pensar na cidade inteira. Quando a gente concorre, eu não tenho só voto no meu bairro. Qualquer vereador, ele é votado e eleito por toda a cidade. Então, ele deveria, no mínimo, ter um pouco de visão de cidade. E o que um vereador pode fazer para ter essa visão de cidade melhor? Rodar a cidade toda, né? Então, visitar, claro que é difícil. Não. No Rio de Janeiro, são 1.500 escolas. 1.500 escolas. Mais do que isso, até 1.500 e pouco. Tá. Vamos arredondar. 1.500 escolas municipais. Imagina você visitar todas as escolas municipais. Se eu visitasse uma por ano, ao longo do mandato inteiro de 4 anos, eu não teria visitado todas. Então, claro. Uma por dia. Uma por dia. Eu falei que uma por ano? Falei uma por ano? Uma por ano. Perdão. Se eu visitasse uma por dia, ainda assim eu não visitaria todas ao longo de 4 anos. Faltaria escola, que é uma coisa de louco, é uma rede muito grande. Então também não dá para dizer que você vai fiscalizar tudo. Então, no geral, é bom o vereador escolher alguma pauta. Ah, eu sou vereador da educação, sou vereador da saúde, sou vereador de algum setor. Aí você rodar a cidade toda, acompanhar o orçamento, as audiências públicas. Enfim, tentar ter uma visão um pouco mais de cidade. Então, o prefeito vai fazer um BRT novo na cidade, vai investir no sistema de transporte. Independentemente do bairro que for, eu vou lá ver como é que ficou esse sistema de transporte, eu vou lá ver a qualidade desse ônibus, vou lá ver como é que está o metrô. Acho que é um pouco rodar a cidade. Quem roda a cidade, naturalmente, vai vendo, né, os acertos e os erros que a cidade tem. E você gosta de... a gente pode te acompanhar no WhatsApp, do seu mandato. Você gosta de ter essa transparência para as pessoas? Gosto muito, é muito o estilo do meu mandato. Eu falo muito de transparência. Transparência é uma pauta minha. Né? Infelizmente, nem todos na política têm essa pauta, mas é uma minha. Então, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu faço story no Instagram todo dia, eu faço caixinha de pergunta, eu mando relatório, eu faço uma prestação de contas, um panfleto, um PDF que eu faço de 6 em 6 meses, mandando, olha, nesses 6 meses a gente fez isso, isso. Semanalmente é uma mensagem no WhatsApp, então eu tenho um grupo que eu mando na semana, toda semana. Essa semana, de mais importante, fizemos ABC. Mas é uma mensagenzinha, né? E no final de 6 meses eu faço um relatório mesmo. Ó, fizemos isso, foram tantas audiências, tantas visitas, tantas vistorias, tantos projetos. Transparência, eu acho que deveria ser o fundamental, né? O mínimo para ser político, mas hoje é meio raro. E quando você pensa na cidade, todas as coisas alinhadas com a cidade, tem que ter essa visão como um todo. Acho que da mesma forma quando a gente pensa numa empresa, ou quando a gente pensa na nossa vida pessoal, como é que administra isso? Até eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu pai tem uma loja de flores no CADEG, que é o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, há 40 anos. E meu avô veio de Portugal na década de 50 com nada, fugindo da miséria do país, né, e abriu uma padaria em Caxias. Então a história da família é do comércio. E eu gosto muito, por causa disso, falar de empreendedorismo, porque desde pequeno é o que eu vejo dentro de casa, né? Meus pais, né, falando dos impostos, falando da carteira de trabalho, né, de manter a loja funcionando, de que horas abre, que horas fecha, teve problema, enfim, esse caos, né, de quem está no comércio, quem está no varejo. Então, eu fui percebendo que o empreendedorismo, claro, quem está no comércio, quem compra, vende, naturalmente está fazendo empreendedorismo, mas todo mundo que tem uma carreira, né, que define sua carga horária, que pensa seu público-alvo, que pensa como vai trabalhar, tudo isso é uma forma de você empreender, de você botar um projeto de pé. Né? Eu vejo muito empreendedorismo como meio que resumindo assim, quem quer botar um projeto de pé. Porque aí tem que pensar qual é o público-alvo, como começa, qual é o meio, como termina, qual é o orçamento, quanto dinheiro você vai precisar, né, para fazer isso. Então, e hoje no Brasil, eu acho que um dos grandes defeitos que a gente tem, que a gente valoriza pouco o empreendedor, valoriza pouco quem quer botar um projeto,
de pé, muita burocracia, muita taxa, muito alvará. É uma dificuldade enorme e, na minha opinião, isso atrasa muito o Brasil. Porque quando a gente pensa... eu fiz faculdade de design, né? E aí a gente, na faculdade, fazia os projetos e sempre começava os projetos de design não falando, eu quero começar fazendo uma cadeira. Sempre começava, eu quero começar resolvendo um problema. Perfeito. Qual é a dor? Então começa pensando em olhar para alguém ou para um grupo. No caso, na época da faculdade, a gente chegou a fazer empreendedorismo dentro de alguma comunidade ou foi dentro de alguma sala de aula para ver para entender quem era aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, qual era o grande problema deles e como a gente ia conseguir resolver. Aí depois a gente vê se vai ser resolvido por uma cadeira ou um aplicativo, sabe? Sim. E esse olhar é muito importante, não a partir do princípio de que a gente já sabe o que a pessoa precisa, e sim o que você falou também de ir investigando e conhecendo mesmo. E essa reflexão ela é muito boa pro dia a dia do político. Porque também é um hábito que o político tem muito, um hábito muito ruim. E às vezes eu também preciso ficar me controlando com relação a isso. Que é a gente achar que a gente sabe o que é melhor para a pessoa, para o cidadão. Então a pessoa tá lá falando, falta médico. Aí você, não, eu vou anunciar uma creche no seu bairro. Aí a pessoa, não, mas eu tô te dizendo que falta médico. Que é um pouco isso, ao invés de eu vir com uma plataforma já pré-pensada, então, o que eu vou fazer para esse bairro? Eu vou levar uma quadra, vou levar isso, e você chegar lá e as pessoas falam, mas não era isso que eu queria. O meu maior problema aqui, na verdade, não é uma quadra, é um espaço para crianças, porque é um bairro que talvez tenha muitos filhos, não é um bairro de idosos. Às vezes você vai levar um parque de criança, por exemplo, sei lá, para Copacabana, que é um bairro de idoso. Aí os idosos vão falar, olha, a gente não precisa de uma coisa de criança, a gente precisa de uma coisa de idosos, que é um bairro já mais envelhecido. Então eu sinto que, às vezes, o político ele já vai com uma ideia pré-concebida, que ele pensou antes, ele fala, nossa, isso vai ser maravilhoso. E depois, quando chega na realidade, ele não ouviu as pessoas, não ouviu os problemas, não ouviu as dores, e acaba fazendo uma obra que não é do interesse das pessoas. Gasta dinheiro, gasta um bom dinheiro às vezes, e é algo que, se tivesse ouvido as pessoas antes, ele poderia ter corrigido e ter entregue o que aquelas pessoas de fato queriam. Saber o que a pessoa quer é o início de tudo, né? Sim. E as pessoas às vezes se recusam a ouvir ou realmente investigar. Como cantora também, a gente tá querendo criar uma comunidade, né? Que nem você. Sim. E aí, como é que a gente pensa? Como é que você pensa, assim, porque a gente tende a tentar começar local e aí depois ir expandindo. Mas como é que você vê isso? Acho que talvez sejam reflexões parecidas aqui, Manola. Até como, imagino que no meio da música sejam reflexões parecidas. Tem políticos que começam do local, que começam do pequeno. Então, eu sou aqui desse bairro, eu vou crescer para mais bairros, e aí depois eu vou virar de uma região, e dessa região eu vou para o estado do Rio, e do estado do Rio eu vou para o Brasil. Tem pessoas que começam por aí. É vereador, depois é deputado estadual, depois é deputado federal. E tem gente que começa meio oposto. Então começa meio, eu vou opinar de assuntos nacionais, eu vou viralizar, eu vou ter um alcance gigante, eu vou ter 500 mil de seguidores, e aí é tanto seguidor que, mesmo que o percentual de Rio seja pequeno, ainda assim é grande. Entendi. Entendeu? Então tem gente que começa pequeno, mas fala, eu conheço 1000 pessoas, mas essas 1000 pessoas são da minha cidade, do meu bairro. Tem outro que fala, não, eu vou fazer um vídeo que vai viralizar, eu vou falar de Lula, de Bolsonaro, eu vou falar de Brasil, eu vou chegar para 100 mil pessoas, só que só 1000 são do Rio. Então são duas estratégias, eu acho que até talvez na música seja parecida, meio que são estratégias de empreendedorismo. Tem gente que gosta, fala, não, eu vou tomar café só com a pessoa do meu bairro, então fala, não, eu vou gravar vídeo falando de Brasil, vai viralizar no TikTok, depois eu descubro quem é do Rio. Faz sentido. Tipo, a gente fala muito disso também, de quem às vezes tem muitos seguidores, mas normalmente o que a gente fala é que às vezes a pessoa não consegue convergir, porque não consegue deixar claro onde você quer atingir. Mas a política... Parece o público-alvo, né? Mas pra política acho que dá, porque tem a questão ideológica, né? Sim. Mas tem isso. Então, o vereador de bairro, ele não vai estar tão preocupado de viralizar no TikTok ou viralizar no Instagram. Porque, na verdade, ele está preocupado com o morador daquele bairro. Então, ele prefere um a um. Ele vai no dono da padaria, ele vai no dono do salão de beleza, ele vai tomar o café na casa das pessoas, porque ele está preocupado com aquilo. Ele é uma estratégia muito de... Eu tenho um público-alvo muito pequeno, mas eu sou o dono desse público-alvo. Eu sou o maior nessa área. Então, eu sou o maior representante da Tijuca. E tem o outro que vai ser, não, Esse é forte. Eu vou escolher uma pauta,
né, que vai viralizar, sei lá, meio ambiente. Eu fico falando do que acontece na Amazônia, das chuvas no Rio Grande do Sul, do calor do Nordeste. Eu vou viralizar pro Brasil inteiro. E é tanto seguidor, é tanta gente, que ainda assim eu vou ter voto na minha cidade. As duas apostas, tem gente eleita pelos dois. Na Câmara, tem os dois. Os dois modelos dão certo. Né? Então vai depender muito disso, de cada um. E aí na música talvez seja, sei lá, alguém que pega um nicho muito específico, sei lá, jazz, década de 60. Cauda longa, né? Vai, tipo, pegando um nicho muito específico. É muito específico, mas vende porque é tão Quem tá lá tá aficionado. Quem tá lá é aficionado. E talvez tenha um outro que fala, não, eu vou no que mais vende, né? Meio que o oposto do Oceano Azul, né? Na verdade está super disputado. Mas, sei lá, é tanta gente que a pessoa consegue encaixar e dar consegue. certo. Tem isso sim. A gente acaba falando que às vezes a pessoa consegue um hit, mas não consegue criar uma carreira. Mas muita gente consegue, porque se fazer o pessoal fala isso, tipo, critica muito. Uma artista... Ih, apagou? Porque parando pra pensar, no Top Brasil tem muito vídeo de... Sim. Tem muito, tipo, gente que fez uma música que ninguém sabe de onde veio, mas conseguiu viralizar na internet. Placou um hit aleatório E aí tem gente que critica isso, falando, não, mas é um artista de um hit só. Vai fazer um hit só primeiro, sabe? Exato. Como se fosse fácil, né? Ele fez isso aí. Pô, então beleza. É difícil fazer isso aí. Você não faz um hit, então? Qualquer um pode fazer, exato. E é muito mais fácil você criar uma carreira a partir de um hit do que se você nem fez um hit. Mas também dá pra ir galgando, tipo, pouquinho. Porque o hit, às vezes, você fica até mais conhecido pelo hit do que a própria pessoa, né? Tem isso. É o fulano. Quem é fulano? Aquele, daquele hit. Aquele hit. Então, sei lá, bem ou mal vira uma credencial, né? Vira algo que você pode apresentar. Você não me conhece, mas você conhece a minha música. Essa. Muita gente faz essas chamadas pra Instagram, assim. Eu sou a garota da música tal. Sim. São estratégias. Eu acho que todas elas são válidas, né? Pelo menos dentro da política. Desde que não seja corrupto, desde que não tenha bandidagem. Se for só uma estratégia de crescimento, como é que o eleitor vai me conhecer e vai gostar de mim? Eu acho que cada um tem a sua estratégia, ela é válida, desde que ela esteja dentro da lei e não faça mal a ninguém. Nisso, se o cara vai crescer gravando vídeo, ele vai crescer tomando café na cara das pessoas... É o que funciona pra cada um. O que funciona pra cada um. Tem gente que leva jeito pra vídeo, tem gente que não leva. Tem gente que leva jeito, né, pra tomar um café, tem gente que é mais tímido. Aí vai de cada um. E falando nisso, na internet é muito fácil também de ter informações falsas sobre as coisas, né? Muito. Às vezes, o que viraliza não é nem verdade. As pessoas também não buscam se informar direito. O que a gente pode fazer pra minimizar a quantidade de informação... Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Que é aquela clássica, porque hoje isso é discutido no Brasil pelo STF, pela imprensa. Mas aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, todos esses países grandes, e ninguém tem a resposta ainda de, é assim que a gente vai fazer. Sei lá, o Twitter lá criou aquela notas da comunidade, né? Que, não sei se você já viu isso. A pessoa faz um tweet, ela escreve alguma coisa, e aí as pessoas podem colocar uma nota dizendo isso que essa pessoa disse é falso por causa dele. Eu vi isso, vi. Aí tem gente que diz, isso é uma estratégia legal, porque ao invés de proibir, censurar aquela pessoa, porque ela está propagando uma mentira, você dá as duas versões, e a pessoa lê as duas e decide qual vai. Mas quando tem alguma coisa negativa, o pessoal já descredibiliza o que a pessoa fala também. Não sei, por exemplo, nessa questão das enchentes, eu vi que tinha gente oferecendo tipo, botando algum lugar para doação. E alguém já chega lá e fala que não tem referências de onde vai. Isso é muito bom, claro. Mas, mas também é uma pessoa que colocou opinião lá pra descredibilizar uma outra pessoa. Exato, sei lá, é difícil. Exato. E quem vai dizer quem tá certo, Talvez né? a quantidade de gente, né? A quantidade de gente. É meio que, sei lá, meio que o Wikipedia, né? Você pode estar sempre revisando, mas tem um revisor maior. É difícil esse debate de como a gente... Eu sou da lógica de quanto mais informação, melhor. Né? Então, eu não gosto muito da ideia de, então vamos censurar, vamos impedir essa pessoa de falar. Eu não gosto muito da ideia. Existem alguns casos extremos que isso é necessário. Por exemplo, imagina uma enchente agora e uma pessoa divulgando uma mentira, sei lá, um Pix falso. Doem para esse Pix, claro. Sei lá o quê, aí você checa e o cara falando, esse aqui é o Pix do governo. Aí você abre o Pix não é do governo. Cara, isso é um absurdo, porque é um caso de enchente, gente morrendo, e o cara tá dizendo que o Pix é do governo do Rio Grande do Sul e é o Pix dele. Isso tem que ser derrubado para ontem. Deve ter acontecido, com certeza. E deve ter oportunista. Então isso é um absurdo. Agora, quando são só duas opiniões diferentes, eu prefiro que tenha as duas opiniões ali e eu possa checar essas duas opiniões e escolher a minha. As pessoas às vezes gostam de ter coisa já mastigada para elas do que realmente
pesquisar. Uma coisa que eu tento aderir pra mim, e eu acho que é importante divulgar e as pessoas deviam fazer a mesma coisa, que é não seguir só gente que concorda com o que você concorda. Porque senão o algoritmo só vai te contaminando de mais coisa e pra ir pra um lado extremo, que daqui a pouco não é mais verdade, é fácil. Eu tento sempre seguir pessoas que pensam diferentes, desde que eu consiga minimamente dar credibilidade daquilo, claro, sabe? também tem gente que você fala, pô, isso aqui é uma Eu adoro, piada. por exemplo, gente que pensa diferente de mim, mas que explica muito bem. Sim. Porque eu sinto que eu posso enriquecer esse debate. E aí, às vezes, eu pego uma pessoa que pensa de um jeito, trago um argumento da outra pessoa, e se a pessoa falasse isso, só pra ver o que a pessoa que pensaria o contrário diria. E aí eu sinto que eu consigo ter uma visão mais imparcial ou mais clara daquilo. Sim, como mas claro, eu mesmo, porque tem vezes, e a gente tem que reconhecer, que a gente até fica assim, cara, como é que essa pessoa defende isso? Parece uma ideia tão absurda. Aí quando a pessoa explica, às vezes eu tenho essa mesma curiosidade. Quando a pessoa explica, eu falo, essa é a lógica. E às vezes eu até concordo, falo, agora fez sentido. Eu entendi por que essa pessoa defende isso, eu até concordo. Ou discordo, mas entendi o que a pessoa explicou. Então é sempre bom quando a pessoa, de fato, é um produtor de conteúdo político, que não é só uma lacração, ou que é aquela coisa do faz arminha, faz o L, que é destruir o debate público, porque isso é só símbolos, é lacrar, é um mito, coisa do gênero. Então eu gosto mais quando isso. A pessoa explica, olha, eu defendo essa ideia porque os benefícios vão ser tais, a população vai ganhar com isso. Fala, beleza, é um bom argumento, faz sentido. Mas, infelizmente, e aí a população tem a sua culpa. Para você explicar... Você tem que ouvir. Você tem que ouvir, porque, exato. Mas aí o vídeo tem mais de 1 minuto. Mas você quer que a pessoa explique a economia do Brasil em menos de 1 minuto? Não tem como. Vai explicar... estão mudando a legislação ambiental. Aí, tá bom, me explica isso em 15 segundos. Olha, não vai dar pra te explicar em 15 segundos. Você vai se guiar por clickbait, né? Pelo título da matéria. Você quer ler a matéria? Sim. A matéria tem 10 páginas. Não, mas aí 10 páginas é muito pra eu ler. Aí ninguém aguenta. A culpa é do Instagram ou a culpa é da pessoa que não topa ver um vídeo que dura mais de 1 minuto e meio? Eu sinto que as pessoas às vezes querem se alimentar na internet só com algumas frases pra parecer inteligente numa roda de bar, sabe? Pra falar qualquer coisa. E as outras pessoas só reafirmarem sem ninguém de fato falar o que realmente é pertinente daquela conversa. Não, total. Eu sofro isso no meu dia a dia, porque às vezes a gente tem que fazer o trabalho, mas também precisa expor esse trabalho nas redes sociais, para as pessoas poderem acompanhar. Aí, às vezes tem uma coisa complexa, eu vou lá e meio que, Pedro, você tem que explicar, acabou de votar o plano diretor da cidade. Grava um vídeo. Explica isso para o seu eleitor, para ele saber o que foi votado. Aí eu explico lá. Aí termino a explicação, 4 minutos. Aí vem o pessoal da comunicação. Pedro, tem que gravar em 1 minuto e meio. Eles falam. Sei lá, eu falo, gente, é impossível. Aí eu falo, vamos publicar com 4 minutos. Aí tá lá, 1000 visualizações. Eu falo, tá bom, vamos gravar o vídeo em 1 minuto e meio. Vou ter que enxugar, mas vamos lá. Aí o vídeo tem 15 mil visualizações. Aí você vê, cara, as pessoas não retêm. Passa de 1 minuto e meio, o Instagram mostra isso, né? Vai saindo, a pessoa não ouve até o final. Isso faz diferença. E deve ter muita gente também que já comenta uma coisa que se a pessoa tivesse visto o vídeo inteiro, ela... Isso é um clássico. Aí a pessoa, você deveria ter dito isso. Está no vídeo. No minuto 2 e lá no segundo 2 minutos e 32 segundos está lá. Eu falei exatamente isso. A pessoa, eu tinha parado de ver antes. Então, a culpa é minha ou a culpa é da pessoa? Eu acho que no final das contas, eu sinto que, no geral, a gente tem que reconhecer que o mundo ajuda a gente a ter esses maus hábitos e ter essa pouca paciência. Mas, por outro lado, a melhor revolução é de dentro pra fora. Se o mundo tá assim, se ninguém tá com saco de nada, o que eu posso fazer é, eu vou ser a pessoa que vou ter paciência, eu vou ser a pessoa que vou, tentar buscar a fonte das coisas. Porque é isso, vou só, sabe, se resignar e... Mas a maioria das pessoas é isso aí. Elas só querem reclamar e depois você vai explicar, a explicação é longa, não vou dar atenção, não me agrada, etc. É difícil. Elas não suportam ouvir a outra pessoa falar qualquer coisa diferente. Isso me incomoda, porque começa uma história e alguém já... Não, mas isso não existe, isso é revoltante, sabe? Como é que alguém... Como é que a pessoa tem que... O pessoal adora. A pessoa tem que ser muito burra pra votar. Isso é um clássico. E eu fico pensando, cara, não, porque naquele contexto, com a experiência daquela pessoa, ela tem essa linha de pensamento que seria super possível. Talvez se você estivesse no lugar dela, você ia pensar a mesma coisa. Não dá pra, querer descredibilizar as pessoas só porque pensam diferente, né? Isso me incomoda, eu não ter essa paciência. Ou entender, cara, eu posso até não concordar. Pra mim não funciona isso. Mas não achar que é legítimo, que é burrice alguém pensar diferente, isso me incomoda demais.
Mas tem muita gente já parte disso. Ah, ele tá defendendo isso porque ele é burro. Mas você já ouviu a opinião dele? Parou pra tentar entender? Ah, não, mas ele é Do burro. lugar que a pessoa fala, né? Que também, que isso vairia. Então, talvez burro seja a pessoa que não quer ouvir, né? Mas aí a pessoa... Exato. É sempre muito mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Ah, o prefeito é um sim. burro, o governador é um burro, o presidente é um burro. Aí você viu o pronunciamento dele ontem na TV? Ah, não, eu saí pra jantar com os amigos e não deu tempo de ver, não. Então talvez a culpa, né? Aí pensando assim, em cidadania, tipo, eu gosto da cidade do Rio de Janeiro, o que eu posso fazer? Tem uma coisa que me revolta, não sei, cachorros na rua, tem alguma causa? Uma causa que eu gosto muito é de plástico nos oceanos. Isso me pega. Do quê? Plástico nos oceanos, isso me pega demais. Mas esse é um problema enorme mesmo. E o que uma pessoa normal pode fazer pra lutar por essas causas? Não, a Prefeitura do Rio de Janeiro, falando aqui de cidade do Rio, existe um número chamado 1746, que muita gente não conhece. Eu não conheço. Seja se você jogar no Google, tem um site, 1746, mas se você pegar o telefone e digitar 1746 e ligar... 1746. 1746. Ele te leva para uma central de atendimento, né, que em tese todos os serviços da Prefeitura estão lá. Então se for, eu tenho um animal abandonado na minha rua, tem lá uma sequência, vai ser tipo ligação de banco, que é aperte 3 para tal, aperte 4 para tal. Tem todas Ele as deve listas. demorar para atender. Eu prefiro ter um aplicativo, eu prefiro usar o aplicativo. Uso bastante. Tem aplicativo? Tem um aplicativo Qual também. Aplicativo? 1746. Se você botar na App Store 1746, vai aparecer lá o aplicativo da Prefeitura. Mas seja assim, poda de árvore, lixo na rua. Minha rua está com muito lixo. Você pode botar foto, inclusive. Legal. Você pode ir lá, tirar uma foto com o celular e mandar junto com a sua reclamação pelo aplicativo. É um aplicativo que está meio abandonado, não está 100% abandonado, mas ele poderia ser melhor. Só que aí vem o prazo, inclusive, isso será resolvido em 30 dias. Vem? Isso será resolvido... Eu não estou dizendo que a Prefeitura cumpre o prazo. Tá, mas ela dá mas ela dá um prazo. Ela dá um prazo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas acho que assim, para mim, o 746 tinha que ser uma prioridade absurda. Hoje, tanto que assim, muita gente nem sabe dele. Mas assim, uma forma das pessoas serem mais cidadãs elas usarem essa plataforma. Porque a Prefeitura, ela também não tem como ver tudo que acontece na cidade a todo tempo, né? Se, sei lá, o seu vizinho vai pra rua e joga um saco de lixo, como é que a Prefeitura vai ver isso? Ela vai demorar um tempão para descobrir. Mas se você é vizinho e vai lá e avisa, olha, o meu vizinho jogou um lixo na rua, ou sei lá, a gente mora do lado de um canal, de um rio, e eu tenho um vizinho que fica jogando esgoto lá no canal, isso é uma boa denúncia a ser feita. Então, a gente precisa que a população faça mais isso. Ela se sinta meio que vigia do seu bairro. Que a gente não tem o hábito de denunciar as coisas. Zero, na verdade. É problema do meu vizinho. Por que eu vou denunciar ele? Ou até acha que não é tão grave assim, né? As pessoas, com algumas coisas a gente não fica revoltado ou passa. Por exemplo, eu vi um vídeo no TikTok falando de diferenças em certas leis ou regras de trânsito daqui para outros países. A minha irmã mora nos Estados Unidos. Ela achava que ela era uma ótima motorista aqui. Quando ela foi nos Estados Unidos, ela descobriu que ela não era uma boa motorista. Porque ele deve ser muito mais rígido, né? Exato. Aqui, quando tem escrito pare na rua, a gente desacelera. É tipo normal, sei lá, não conheço ninguém que realmente para se não tiver ninguém passando. Sim. E lá, não, você tem que parar. O marido dela foi multado ali de bicicleta porque ele não parou na placa. De bicicleta? E aí nesse vídeo na internet, a menina tava falando, mas era uma menina de fora, tava falando, mas como assim? Tá escrita a lei, mas ninguém cobra porque, tipo, vocês se uniram só de achar que você pare, mas não tem ninguém passando, não precisa parar. Eu tive uma oportunidade parecida com isso, só que eu acho que ainda mais intensa, que eu fui pro Japão, a convite do governo, né? Como vereador, o governo do Japão me convidou para ir para lá. E aí eles tinham muitas essas perguntas de... Aí, às vezes a gente perguntava, não, mas tem que fazer isso mesmo? Por exemplo, lá é proibido, você não fala ao telefone na rua. Meio doido. É proibido mesmo? Então, a gente perguntou, é proibido? Aí eles, as pessoas não fazem. Não, mas qual é a multa? Aí eles, não sei, mas não é para fazer. Qual o seu ponto? Então essa coisa meio tipo... A gente tem muito essa coisa de... mas e se eu não fizer? Aí o deles é meio... Mas por que você não faria se você sabe que é pra não fazer? Sim, é outra abordagem. É uma outra abordagem. Então eles eram muitas vezes... A gente perguntava... Tá, mas o que acontece? Aí eles... Não, o ponto não é esse. O ponto é que não é pra, o ponto é que não é pra fazer. Não pode fumar na rua. Tá, mas e se eu fumar na rua? Aí eles, não pode fumar na rua? Também não pode fumar na rua. Eles têm umas cabines... Muito doido. Transparentes, ficam na rua... E aí você pode entrar e fumar, dentro de uma cabine. Eles... É fechado? Olha só. Mesmo na rua você não pode fumar. E tem alguma coisa que essas cabines filtram o ar, alguma coisa assim? Não, ela só tem uma saída de ar.
Ou seja, vai pro ambiente da rua de qualquer jeito? Pois é um bom ponto. Talvez tenha um filtrozinho ali. Possivelmente. Mas acho que é o ponto que, sei lá, você não baforar na cara de ninguém do lado, né? Sei lá, o que levou eles a isso. Mas eles têm muito isso de... Mas por que vocês não fazem? Se tá escrito pare, por que vocês não param? Aí você viu... sei lá, né? Mas não precisa parar. Eles, não, tá escrito pare. É exatamente isso que tá escrito. Até tem um vídeo lá que viralizou meu, bateu 700 mil visualizações, um vídeo bobo. Que eu percebi que em Tóquio não tem lixeira na rua. Não tem, o pessoal guarda o lixo na... Eles guardam. Aí eu perguntei, mas como é que vocês vivem sem lixeira na rua? Como é que não tem lixeira na rua? Aí eles, ué, mas de quem é o lixo? Aí, não sei, mas de quem é o lixo? Aí eu, meu. Aí ele, então o lixo é seu e você acha que você pode botar ele na rua, numa lixeira? Aí ele, não foi você que saiu de casa com um picolé e abriu um picolé na rua? Ou abriu um biscoito? Por que isso é problema dos outros? Aí eu não tive resposta, eu falei... fui eu que decidi levar um biscoito pra rua, abrir uma barrinha, ou comprei na rua. Aí ele, então por que você não joga no lixo da sua casa? Por que você quer jogar no lixo da rua? Aí eu, não tenho resposta pra isso. Sei lá, eu só fui acostumado de que a rua tem lixeira. Aí eles, não, o lixo é seu, leva pra casa. Eu não vou ter... Por que as outras pessoas vão pagar imposto pra tomar conta do seu lixo? Leva pra sua casa, pô. Faz muito sentido. Eu falei, chocante. Aí eu gravei um vídeo explicando isso, aí explodiu. Isso é genial. As pessoas deviam pensar isso pelo menos na praia, né? Porque na praia tem esse hábito um pouco, tipo, eu pelo menos tinha esse hábito de levar o meu próprio lixo da praia. Você já viu, toda a Copa do Mundo, não tem erro, toda a Copa do Mundo viraliza uma matéria que é assim, Japão perde de 3-1 para a Alemanha e japoneses limpam o estádio no final. Toda a Copa do Mundo tem isso, toda a Copa do Mundo. Sempre gera uma matéria porque os japoneses limpam no final o estádio. E é essa mentalidade deles, que eles vão virar e falar, mas fui eu que trouxe o estádio estava limpo, eu cheguei, né? Tem que devolver como tá. Eu cheguei e trouxe, né, sei lá, uma bisnaga, trouxe um copo de Coca-Cola. Eu trouxe. Porque eu vou deixar aqui, eu vou levar. E eles ficam limpando o entorno deles. Eles, e se eu vou levar o meu e eu percebi que tem um do lado, o que custa eu pegar o do lado? É uma cultura que nem na maravilhosa. praia, né? Porque quando... a gente tem muito isso, né? Tipo assim, tem gente que deixa o lixo, sei lá, na areia, que aí é um lixo de ser humano. Agora... Tem gente que fala assim, passou do lado um coco, assim, tem um resto. Não vou pegar, não foi o meu coco. Mas o coco degrada na praia. Pelo menos o coco degrada, mas se for... Mas se fosse o canudo do coco. Um canudo do coco. Aí a pessoa fala, não, mas não fui eu que bebi esse coco, então eu não sou obrigado a pegar esse canudo. O japonês é meio, mas o que custa você pegar esse canudo? Tá do seu lado. E a areia é sua, a praia é sua, né? Então, por que você não pega? É uma diferença de visão, né? Porque tem alguém famoso que falou isso, não foi eu que inventei, mas é o olhar da sua pátria como mãe, não como filho, né? Tipo, sabe quem que falou isso? Eu não sei quem que falou isso. Eu lembro que tem um americano que ficou famoso que ele fala, não pergunte ao seu país como ele pode servir. Pergunte o que você pode servir pelo seu país. O que o seu país pode fazer por você, o que você pode fazer pelo seu país. Isso. E era essa diferença de você ver o país como sua mãe, que é provedor, que você que tem que pagar tudo, e tem coisas, claro, que é obrigação do país de prover mesmo, mas também é legal ter esse olhar do que você pode fazer pela sua cidade, pela sua comunidade, pela sua casa, pelo seu país, né? Sim. E até no dia a dia, às vezes eu tento provocar as pessoas assim, as pessoas me mandam, sei lá, uma reclamação. Espê, tá com muito lixo na minha rua. O que você pode fazer com relação a isso? Aí eu pergunto, mas o que você pode fazer com relação a isso? Não, porque é a sua rua. E eu, como vereador, eu cubro, sei lá, 20 mil ruas. Então, o que é mais fácil? Eu me mobilizar para a sua rua ser limpa, ou você procurar o subprefeito da sua região, ou você mobilizar os moradores e limpar? Então, às vezes eu tento devolver a bola. Eu falo, cara, eu não tô tirando a responsabilidade de mim. Mas você já parou pra pensar que é a sua rua? Né? Eu não tenho como tomar conta de 20 mil ruas. Eu acho que tem uma autorresponsabilização que a gente tem que levar em consideração, né? Porque acho que tem que reclamar, tem que cobrar das coisas, mas também ver o que a gente pode Claro, aí a pessoa fala, mas é o meu vizinho que joga na rua. Você já foi no seu vizinho reclamar? Não, mas eu não quero comprar estresse com ele. Não, mas é a sua rua. Vai no seu vizinho e fala, fulano, você não pode colocar o lixo aqui. Não pode. Você está jogando isso, eu tô vendo. Próxima vez eu vou te denunciar. Talvez a pessoa reflita, olha, eu tô fazendo algo de errado, minha rua tá incomodada comigo, não vou fazer mais. Isso me lembrou uma situação muito cotidiana, que eu fiquei curiosa de saber o que você faria numa situação... Lá vem. Não é nada demais, é tipo, digamos, você tá no avião ou no cinema e alguém sentou
no seu lugar. Você já fala direto com a pessoa, você fala com o dono do estabelecimento ou você só senta em outro lugar? Se tiver com muito espaço, muitas cadeiras, no geral, eu sentaria em outro lugar. A menos que seja um lugar que eu queira muito. Pô, esse ângulo pra mim é o ângulo. Ou, sei lá, mesa na varanda no restaurante, eu queria muito ficar na varanda e essa pessoa tá pegando a minha mesa que eu reservei. Se não for nada específico, muito especial, eu sentaria em outro lugar. Se tiver meio cheio, eu falaria direto com a pessoa. No geral, eu abordo a pessoa. Mas, de fato, tem muita gente que prefere procurar o gerente pra falar, fulano está fazendo isso. Eu procuraria, que eu não ia querer incomodar a pessoa. Não, eu tenho... Em voo, que eu acho que, tipo, é paranoia da minha mãe, né? Porque o lugar que você tá no voo, tá sabendo que você tá lá. Claro, tem código de cada um, né? Então, assim, se alguém tá no meu lugar e fizer alguma coisa, vão achar que fui eu. Sim. Então, eu acho que é importante sentar no lugar. Isso é um bom ponto mesmo. E aí Prende a cadeira 16D. Imagina! Então em avião, eu acho que não é muito bom ficar trocando, assim, sem avisar antes, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é um pouco cultural do que a gente vai aprendendo, que é familiar, né? Tanto que tem muita gente, às vezes, que vem falar, sei lá, alemão é grosso, porque tem outras nacionalidades que são mais assim, né? De virar e falar, você não pode estar aí. E a gente acha, nossa, como é que ele falou que eu não posso estar aqui? Sei lá, uma coisa, metrô. Tá na escada errada. Às vezes a gente tá lá fora, tem uma viagem internacional e toma essa chamada, né? Os caras passam e falam, você não pode estar aí. E a gente acha isso muito agressivo, mas acho que é uma coisa do brasileiro de que o cara não é grosso necessariamente. Eles só, às vezes, são mais objetivos. E a gente tá acostumado com o bilu-bilu, né? Com o inho. Continho, cafezinho. Continho, café, mas a gente é meigo. Aquela coisa, a gente já faz meio assim, pô, desculpa te atrapalhar, mas você não pode estar nesse vagão. Mas desculpa te avisar isso. Eu já nem falei, eu não queria ser a pessoa que incomodou a pessoa. Sim. Sei lá, até porque tem alguém responsável por aquilo. Agora é um bom ponto. Pra outras coisas... Não, mas eu sou também a pessoa que tenta resolver o que eu tiver no meu alcance do que tá me incomodando. Claro. Tirando se tem alguém fazendo a parada. Eu fiquei na dúvida agora o que eu faria. É difícil, porque é chato você intervir assim. Criar um confronto, né? Mas isso é uma coisa do brasileiro, que a gente tem é uma cortesia. Tem um lado bom também, né? Porque a gente é muito simpático, a gente evita o conflito dentro do possível. Tem um lado bom. Tem um lado ruim que é esse. Às vezes a gente era só avisar, fala, você está na cadeira errada. E a gente dá uma volta ao mundo. Fala com gente, pô, amigo, desculpa, pelo amor de Deus, eu não quero incomodar. Você se incomoda só de trocar de mesa? Claro, não tem problema nenhum. Às vezes acho que a gente faz um drama em algo que é muito simples. E eu acho que isso cria já um confronto pior, porque aí você quando você realmente vai confrontar alguma pessoa com alguma coisa que você achou errado que ela fez, às vezes a pessoa você já partiu do princípio que ela fez de errado, porque ela, sabe, não tem respeito por nada e tal. Você já criou uma imagem da pessoa em vez de só, tipo, opa, vamos falar sobre isso sem se contaminar com esse olhar. Claro. Eu acho que isso faz diferença também. Eu levo isso muito em consideração no trânsito, também por conta da minha mãe. Ela sempre fala... Eu nunca fui estressada no trânsito, na verdade. Eu sou um pouco, eu não sou... na verdade, eu nem reparo que é comigo. Eu devo ser a pessoa que estressa os outros. Então tá o cara buzinando e tá possivelmente lá. Não deve ser comigo. Dirigindo de boa, tá tranquilo. Eu só tomo cuidado de, tipo, se eu quero estar devagar, não ir na pista rápida. Porque, às vezes, aqui parece que o pessoal tá numa mão inglesa, né? Sim. Você acha que só porque você tá no limite de velocidade, você tá o direito de ir lá travando as pessoas. Isso é um cuidado que eu tenho. Com as outras coisas, eu já sou de boa. Mas minha mãe sempre fala, não briga no trânsito, a gente não sabe quem tá lá. E ela também fala, filha, se alguém te estressar no trânsito, não leva pro pessoal. Parta do princípio que a pessoa é só um mau motorista. Sim. Melhor do que, tipo, que tem gente que já começa, seu filho, né? É verdade. Infelizmente, na realidade do Rio, não é bom brincar com essas coisas. Não. Porque tem gente que... Tem mortes no trânsito malucas, né? A pessoa vai discutir com a outra, a pessoa saca uma arma, dá um tiro. Exato, a gente nunca sabe. Assim, você fala, caramba... Tem até um filme bom, aleatório, você já viu Relatos Selvagens. Muito bom, né? Muito bom. Tem um dos episódios que é isso, né? As pessoas começam a brigar no trânsito por uma bobeira, uma fechada, no final terminam os 2 mortos. Enfim, dei spoiler aqui. Escala, a gente não tem como ter noção. A verdade é que a gente nunca sabe como é que vai reagir numa situação de perigo. Eu lembro que uma amiga minha tava dirigindo, aí assaltaram ela no carro, ela tava com um laptop, um cara de moto, dentro do estacionamento do Barra Shopping. Que loucura. O cara quebrou o vidro dela, pegou o laptop dela. Dentro do estacionamento do Barra Shopping. Doideira. Eu já ouvi muita história lá, mas principalmente perto do Città América também. Carinha da Avenida América. Sim. É estranho. Mas aí, ele pegou
E se você perguntar pra ela como ela agiria no assalto, ela falaria... Eu não ia fazer nada, eu ia, sei lá, entregar e não reagir. Ela pensou isso. Óbvio que era o que eu faria. Cara, ela falou que na hora, quando ele fez isso, a reação dela natural foi jogar o carro em cima dele. Que isso? Que aí ele caiu da moto e saiu assim gritando, sou maluca, sou maluca. Cara. Mas é isso, às vezes depois... a gente não imagina como a gente vai reagir nas coisas. Então é bom... a gente não imagina o caso dela. Tipo, e ela, depois que passou, digamos, a adrenalina, ela começou a chorar pensando que, meu Deus, eu podia ter matado uma pessoa e eu não tava ou assim... Ou morrido, né? Ou levado um tiro de ter reagido. E não imaginava que ia passar por isso. Que loucura. Do Relatos Selvagens também, uma parte que eu gosto muito... Porque é fumaça, isso. Não, maravilhoso. Várias cenas, né, os curtas deles, incríveis. Mas é porque uma das cenas... Um dos curtas aconteceu com um amigo da minha mãe, com um parente de um amigo da minha mãe. Era um casal casal idoso que nunca viajou porque tinha muito medo de morrer de avião. E eles moravam no interior e nunca queriam sair da casa para não morrer de avião. E acabou que um avião caiu em cima da casa deles. Um avião caiu na casa deles? Literalmente. Que loucura. Então eles morreram de avião sem nunca ter viajado. Então, tipo, não dá pra gente achar que... É uma tragédia, mas aí Exato, uma ironia de vida. A gente não tem como ter controle das coisas, né? Então, eu acho que é uma boa metáfora. Porque, no caso, não é nenhuma metáfora que aconteceu. Mas pra você não ficar... Não ter essa ideia de que a gente pode controlar das coisas. Segundo, se permitir assumir riscos, né? Claro. Não, eu tenho aquelas mensagens de WhatsApp meio de tio que às vezes a gente recebe, mas tem umas boas. Teve uma que era... Aí não era vida de história real, era mensagem de WhatsApp, mas aquela de... um casal pegou um vinho excelente, ganhou um vinho excelente, falou, a gente vai abrir, né, quando a gente fizer 5 anos de casados. Aí fala, não, pô, vamos deixar para 10 anos de casados, 15 anos de casados, 20 anos. Acabou que o casal morreu, aí os filhos foram abrir e o vinho tinha estragado, já tava meio vinagrado. Sim. Aí, às vezes, pô, vai deixando e no fim não aproveitou a oportunidade. A melhor oportunidade é do momento presente, é o que a gente tem, né? Aí a pessoa deixou de viajar de avião e tomou um avião na cabeça. Exato. E, Pedro, no nosso podcast, a gente está com um quadro muito especial nessa segunda temporada, com a nossa nutricultora, Paula Ribeiro, trazendo uma curiosidade especial pra gente. Você sabia que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano? Ela equivale a 15% do nosso peso corporal e nela nós temos muitos receptores para substâncias. Sendo assim, aquilo que você passa na sua pele é tão importante quanto o que você come. 70% da nossa pele é a água, gente. Imagina, olha a importância da hidratação. 24% é colágeno, tão conhecido colágeno, e 6% elastina. Mas a gente também encontra vasos sanguíneos, terminações nervosas, glândulas sudoríparas e também glândulas sebáceas. Assim, através da pele também acontece a excreção de metabólitos. Ela participa do nosso sistema natural de detoxificação, que é o suor. Então veja a importância da nossa pele. Então olha só, se a pele é composta por 70% água, hidrate-se. Se ela tem 2 proteínas na sua composição, consuma proteína diariamente. Carnes, ovos, leite derivados, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, tremoço, todos são fontes de proteína. Não esqueçam, frutas, verduras e legumes precisam ser diariamente consumidos. É através deles que nós temos vitaminas e minerais tão importantes para a nossa pele. Não esqueça também, hein? Durma. O sono, hein? Já conversamos sobre sono e o sono é importantíssimo para a saúde na nossa pele. Agora, muito importante, cautela. Tenha cautela com o que você vai passar na sua pele. Nós já vimos que a pele ela tem receptores. Se você passar muitos produtos químicos, você vai causar um desequilíbrio na sua pele. A nossa pele, gente, ela é viva. A nossa pele tem vida. Então, a nossa pele é o nosso solo. Hoje em dia fala-se muito sobre plantação orgânica. Por quê? Porque não usa química. Automaticamente, a plantação daquele local, a produção daquele local vai ser muito mais rico em fatores o quê? Medicinais e também nutricionais.
Então, botou química no solo, matei o solo, que o solo também tem a microbiota própria. Produz alimentos mais pobres em nutrientes. E a nossa pele, o que tem a ver então com o solo? A nossa pele é o nosso solo. Assim como a gente não quer colocar química no solo porque a gente quer comer alimentos ricos em nutrientes, a nossa pele a gente também não pode ficar passando um monte de produto químico, porque você vai absorver esse monte de química, causando toxicidade e também o organismo tendo que trabalhar muito mais no sistema de detoxificação, além de causar também reações alérgicas e muitas outras doenças. Então, hoje nós conversamos sobre a nossa pele. Já vimos que a nossa pele é o nosso solo. Não queremos químicas. A partir de agora, tenha muita cautela com o que você vai utilizar. Olhe os rótulos. Muitos produtos de beleza têm em sua composição derivados de petróleo. Pensa, petróleo. E aí, um deles, para você conhecer aí, é o parabeno. É um tipo de química que vai ser absorvida na sua pele, causando o quê? Problemas seríssimos para você. Então, olha, a partir de hoje, eu quero que você olhe para a sua pele como se fosse o seu solo. Você não quer encher a sua pele de química, eu tenho certeza disso. Essas foram as dicas de hoje e espero vocês na próxima semana. Olha, vou ser sincera, uma vez, coisas horríveis, que tipo, como o mundo mudou de 15 anos pra cá, mas eu lembro de várias situações meio esquisitinhas, porque eu estudei em colégio católico e tal, mas sempre não. Mas vira e mexe alguma coisa esquisitinha que um professor fez algum comentário ruim, sim, que se fosse esse ano, por exemplo, eu aposto que não ia sair impune. Com certeza. E um deles foi, tipo, ele falou... Tava falando sobre petróleo, era um professor de geografia, e ele falou pra uma amiga minha, olhando pra cara dela, falou assim, quero ver você vir até aqui sem nenhum derivado de petróleo no corpo. Que loucura! Tipo, e na hora ela ficou chocada. Que comentário é esse? Exato. Então, e nisso ele tava explicando, eu acho que era sobre alguns feixes de aviamentos da roupa e tal, que é derivado de petróleo, mas eu não sabia disso, que os cosméticos também tinham. Provavelmente meu tênis deve ter alguma coisa de petróleo. Aqui, certamente, né? O relógio certamente tem, no mínimo aqui. O óculos, não duvido, né? Que talvez aqui no acetato, sei lá, tenha alguma coisa de petróleo. Mas creme é uma coisa que me surpreendeu mesmo, porque, sei lá... Parece uma coisa líquida, né? Parece uma coisa líquida. E, sei lá, passa muito mais, às vezes, de refrescante, meio de limpo. Sei lá, né? Mas eu não sou o maior especialista, né? Não sou a pessoa que passa muitos cremes. Mas, às vezes, a gente perde um pouco a mão na praia e quer passar um hidratante para não ficar descascando que nem louco. Será que o meu hidratante tem petróleo? É feito à base de alguma coisa de petróleo? É difícil medir isso. Eu tenho uma loja da Natura, no America Shopping. Sim. E a Natura, ela é toda voltada pra... cuidados com a pele, é a maior loja de perfumaria do Brasil. Mas eles têm um cuidado com não usar... cuidado com o meio ambiente. Cada linha tem um propósito. Tipo, a linha Kayak é voltada para proteger os plásticos dos oceanos. Tem a linha Crer para Ver, que é sobre... impulsiona todo o lucro, na verdade, revestido para a educação nos povos amazônicos. E aí eles têm isso de não fazer teste em animais. Sim. E serem... acho que todos os produtos são veganos também. Mas isso é difícil. E antes disso, que eu achei legal foi isso. Que quando na época da faculdade, um professor meu fez parte do grupo de embalagem de um dos produtos que ganhou prêmio por sustentabilidade. Porque era um produto que você conseguia usar todo o produto dentro. Sim. E muitas embalagens plásticas, tipo, não permite isso. Você sempre sobra um restinho, sabe? Parte de dente, eu fico lá apertando você aqui. Aperta e não sai. E aí, eles falaram que eles tinham essa responsabilidade com o meio ambiente, mas antes de tudo, eles tinham responsabilidade com a transparência. Então, eles, naquela época, me enrolei pra falar, naquela época, eles não conseguiam fazer tudo sem teste em animais, mas eles falaram, a nossa expectativa é que até o ano, acho que era de 2000 e... Não vou falar o ano que eu não lembro agora se é 2013, 2017 ou 2020. Mas era 2013 ou 2017 a gente vai conseguir não fazer mais testes em animais. E aí depois conseguiram. Essa transparência é muito bacana porque você reconhece o seu erro, sua falha, mas deixa ela muito clara para o seu cliente e vale para a política também. Às vezes é isso, olha, hoje não tem clínica da família para todo mundo, né? E quem dera a política tivesse mais metas e compromissos, assim, olha, hoje não tem clínica da família para todo mundo, mas em 2026... nós vamos conseguir zerar isso e todo mundo vai ter acesso aos exames. Aí a pessoa vai entender. Eu acho que, no final, se você tem uma boa explicação para isso, olha,
não consigo resolver hoje porque falta orçamento, porque eu ainda não tenho a tecnologia suficiente para isso, mas estou investindo e vai dar certo. E você dá um cronograma, eu acho que a pessoa valoriza isso, seja o cliente, seja o eleitor. Né? Você ser sincero, né, no desafio que você tem, porque as pessoas acham que ela vai ver e vai falar, não é fácil. Não é fácil você ter uma empresa de produtos cosméticos e não lidar com nenhum animal, assim como não é fácil você ter clínica da família para todo mundo. Se você explica isso, eu acho que a pessoa entende. É uma pegada bacana. Sim, que a pessoa se sente ouvida e respondida, né, de certa forma. E a gente tende a ter mais paciência quando a gente entende do que está acontecendo e não só fica no silêncio, né? Claro. Que nem coisas bobas do dia a dia, mas tipo você ir no restaurante, né, e a comida demora pra vir, ninguém te explica nada. E outra coisa é quando, sei lá, o garçom vem e fala, olha, a gente teve um problema no nosso forno, né, virou todo o azeite no chão, e a gente teve que limpar, então tudo vai atrasar 15 a 20 minutos, ok? Prazo é importante. O humor já muda. Você fala, ok. Tipo, o que eu vou contestar? O cara me deu um bom motivo. Né? Certamente ele não tinha o menor interesse em derrubar o azeite dele todo na cozinha. Então aconteceu, acidentes acontecem, ele me deu um prazo, então ok. Só que o que deixa nervoso é você falar, cara, não vem. Porque a pessoa tenta fingir que aquele problema não existe. Não, vai dar certo, vamos fingir que não existe. E as pessoas percebem que o problema existe. Exato. E aí elas se frustram e é muito pior. Sim, verdade. E Pedro, qual é a sua visão do Rio? Como você vê o Rio de Janeiro? Cidade que tem grandes desafios, mas grandes oportunidades também. Claro que todo mundo sabe, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e gosto muito de valorizar, mas às vezes também esse título me irrita, porque parece que ele quer mascarar os problemas que a cidade tem. Então, o Rio, cidade maravilhosa, do Cristo, do Pão de Açúcar. Sim, mas também das dificuldades do trem, de Cascadura, de Madureira, né, de Campo Grande, das pessoas demorando 2 horas para ir do seu trabalho para casa e de casa para o trabalho. Então, é importante a gente, claro, valorizar o que o Rio tem de bom, né, a nossa praia, nossas áreas verdes, os grandes diferenciais do Rio que todo mundo conhece, uma cidade que atrai turistas do mundo todo, mas também não botar para debaixo do tapete os desafios que a gente tem a gente falou aqui, de criminalidade, né, de até hoje faltar vaga em creche, as pessoas demorarem meses para ter acesso a um exame simples, né, para uma doença. Então, o que eu tento trazer hoje de Rio de Janeiro como político no dia a dia é valorizar e ressaltar o que o Rio de Janeiro tem de bom. Acho que a gente tem que defender a nossa cidade, mas não pode transformar essa defesa num cego. Do tipo, não pode falar mal do Rio. Não, vamos debater sim os problemas que o Rio de Janeiro tem, porque eles existem. E é aquilo que a gente falou aqui do restaurante, do prazo. Né? As pessoas estão sofrendo com esses problemas no dia a dia. Não vamos fingir que eles não existem, vamos sim falar deles. Porque às vezes quando eu abordo esses temas difíceis da cidade, dos problemas, tem gente que vira e fala, você está jogando contra a cidade. Eu falo, não, eu só estou apontando que o problema existe. E se a gente não discutir ele francamente, botar, né, o bode na sala, como vai botar o bode, às vezes mais do que um bode, é um elefante na sala, a gente nunca vai conseguir resolver isso. E aí, para mim, o Rio de Janeiro é essa cidade da beleza e do caos, né? dos grandes desafios e das grandes oportunidades. Eu só não deixo de falarem mal do Rio quem já não tá mais aqui. Quem se muda do Rio não pode mais falar mal do Rio. É isso. Vamos debater Rio com os cariocas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui. Exato. Tá de fora, então você vai discutir aí a cidade que você tá. É verdade. E você falou dos desafios do Rio, dos problemas que você falou de criminalidade, trânsito e tal. E o que você acha que resolveria isso? Essa que eu falei. Assim, cada área vai ter dezenas de propostas, né? Então, assim, na saúde, o que vai resolver? Não tem uma bala de prata, né? Como se diria, é um tiro que resolve. Tá. Porque você vai ter, depende, qual o problema? Tem problema, às vezes diarreia. Diarreia, o maior problema é porque água maltratada. Então, para melhorar isso, eu preciso melhorar o tratamento da água. Vamos pegar, câncer. O câncer é bom, você consegue lidar melhor com ele se o diagnóstico é cedo. Como é que eu faço um diagnóstico cedo? O exame tem que ser rápido. Se o exame demora 10 meses, eu posso ter perdido 10 meses de um tratamento na fase inicial. Então, assim, cada problema ele tem uma solução. Só que o problema é que muitas dessas soluções custam dinheiro. Então, às vezes eu tenho, tem 200 soluções que eu tenho mapeadas, mas será que eu tenho dinheiro para as 200 soluções? Para fazer todas ao mesmo tempo? É aquilo que a gente falou de ser franco. Olha, gente, eu tenho esses 100 problemas mapeados, eu tenho dinheiro hoje para resolver 40. Eu escolhi essas 40. Isso é franco. Talvez até 2030 eu quero ter resolvido as 100, mas hoje só tem dinheiro para resolver 40. Só que muitas vezes os políticos têm medo de serem sinceros. É melhor prometer que vai fazer os 100 para ganhar o voto. Não vai, porque não tem dinheiro.
Aí fala, depois a gente resolve. Vamos prometer, porque a campanha depois... Não, isso é ruim. Mas infelizmente é muito Mas o às que vezes acontece. funciona, né? Porque às vezes a pessoa não se aprofunda pra ver de verdade. Exato. Então talvez se eu fosse dizer, você falou, como resolver o problema do Rio, para não entrar aqui em cada pauta, talvez acho que o maior diferencial seria esse. A sinceridade entre o que dá de fato para fazer, que a gente tem dinheiro, é possível, é viável, e fugir dessas mentiras. Acho que o que hoje mais prejudica o Rio de Janeiro é uma classe política mentirosa, que diz que vai acabar com a criminalidade, que todo mundo vai ter acesso a exames em um dia, que todo mundo vai ter tudo, e é mentira, porque não tem dinheiro hoje para isso, e problemas que não foram resolvidos em 100 anos não vão ser resolvidos em 2 anos. Então falta um diálogo sincero com a população. Eu diria que hoje, se eu fosse ter uma grande bandeira, é a transparência e um diálogo sincero. Eu acho uma boa bandeira. Que passa uma firmeza. Nesses seus últimos anos como vereador, qual foi o maior desafio que você encarou? O maior desafio é lidar com essas pessoas que não querem, que estão dentro da política, que são vereadores, que são deputados, ou que estão dentro da Prefeitura do Rio, que resistem muito em dizer a verdade para a população. Então, você até perguntou, a gente estava conversando aqui hoje, falou, mas os dados são transparentes? Muitas vezes não. Por quê? Eu vou lá, secretário, por que você não botou esse dado no site? Não, Pedro, aí as pessoas vão ver que as praças estão abandonadas, ou as pessoas vão ver que está faltando dinheiro para comprar remédio. Tá bom. Uma coisa é tá faltando dinheiro, outra coisa é o dinheiro não tá lá, que devia estar lá, não tá, né? Se tá faltando dinheiro, explica para as pessoas que tá faltando dinheiro. De que a arrecadação foi baixa, de que o país está em crise, de que os impostos não deram para fazer isso, você teve que cortar e teve, sei lá, explica. E o que eu vejo é que as pessoas não gostam de ser transparentes. Os caras falam, não, mas aí vai gerar desgaste. É porque acho que as pessoas no geral, não gostam de ouvir não, de serem contrariadas, mas pra galera que topa se aprofundar, que quer entender mesmo o que está acontecendo, elas conseguem ouvir, se não conseguem conversar, conseguem, não mas quer. O problema tá aí, a maior parte das pessoas não querem ouvir a explicação. Então, tem isso aí. O político muitas vezes fica com medo de dizer a verdade, porque ele pensa, a pessoa não vai querer ouvir a explicação até o final, então eu vou mentir. E não que o político seja um refém, nossa, tadinho, ele é uma vítima disso. Mas eu vejo que existem algumas pessoas lá, tem os mal intencionados, bandidos corruptos que aí não tem explicação nenhuma, a gente tem que combater, porque é uma máfia que está dentro da política, mas tem gente, uma parcela ali que é bem intencionada, mas fica nessa mentirinha. Pedro, mas se eu contar, eles vão ficar frustrados. Explica. Mas você acha que você acha que a política no Brasil e tal, dá espaço para pessoas subir com essa transparência toda? Infelizmente, acho que hoje a gente tem maturidade para eleger alguns vereadores assim, eleger alguns deputados estaduais assim, eleger alguns deputados federais assim. Mas, sei lá, se a gente for falar uma eleição de presidente, hoje, infelizmente, eu acho que se a pessoa não mentir e não for um pouco populista, infelizmente, é triste dizer, mas eu acho que, sei lá, não se elege como presidente do país, porque a população não quer votar num presidente que tem esse diálogo franco. Vai falar, ou vai prometer, eu vou acabar com a criminalidade fazendo isso, ou o outro, eu vou acabar com a fome no Brasil fazendo X, e a pessoa fala, então eu vou votar nesse, porque ele vai acabar com a bandidagem no país. Ele não vai. Acabar, ele pode talvez melhorar os índices de segurança, reduzir a taxa de homicídio. Você vê que o papo já vai ficando mais chato, reduzir a taxa de homicídio. É mais legal o cara que diz que vai acabar com a bandidagem. Mas o que quer dizer acabar com a bandidagem? O que isso quer dizer? Eu vou acabar com a fome no Brasil. O que é acabar com a fome no Brasil? Qual é o custo disso? Qual é o orçamento? O Bolsa Família já existe há 20 anos e a gente ainda não acabou com a fome no Brasil. Então, como exatamente a gente vai fazer isso? Aí o papo já vira meio chato, porque o slogan acabar com a fome no Brasil é mais legal do que discutir como a gente acaba com a fome no Brasil, qual é o orçamento para isso, como a gente chega na família que está no interior do Nordeste, que não tem nem supermercado, nem produção agrícola próxima, como é que a gente lida com isso? Aí fica o papo chato. Nossa, você tem toda razão, isso me lembra, porque aqui a gente às vezes conversa sobre relacionamentos e tal, e parece bem tipo situações de relacionamento abusivo, que você meio que tá querendo ouvir aquilo que você quer ouvir, sabe? A pessoa se aproveita disso. A pessoa vem e fala assim, eu adoraria alguém que fosse franco comigo. Aí a mas aí depois franco, aí corta ela, aí vem a pessoa mentirosa falando, eu vou ser perfeito, eu vou fazer tudo por você a minha vida inteira, fala, eu vou aqui. Fala, não, a pessoa tá mentindo de novo, ela não vai dedicar 100% da vida dela a você, porque ela tem uma vida também. Acho que as comparações são, mas a pessoa quer ouvir uma mentira. Então o que nos resta é realmente se informar cada vez melhor, buscar fontes confiáveis
buscar fontes diferentes também? Eu Pra não gosto ser bastante, que é enviesado? uma coisa que você faz, eu acho que isso é importante. Né? Eu tenho um lado, eu tenho as minhas ideias, mas eu acho muito bacana quando a pessoa... Às vezes tem gente que me manda isso. Pedro, por que o vereador... Sei lá, eu tô debatendo com o vereador, às vezes eu posto um vídeo desse debate. Ah, Pedro, por que o vereador defendeu aquilo? Falo, olha, tá aqui o link, que ele explicou a posição dele. Eu mando. Olha, eu tô dizendo A e ele tá dizendo B. Eu discordo dele, né? Você pode ver, a gente teve um debate na Câmara, tanto que por isso que a gente discorda. Mas o parlamento tá aí pra isso, pra você eleger gente de direita, eleger gente de esquerda, eles debaterem e você ouvir. Então tá aqui o link do que ele falou. Ah, isso é bom. Mas eu acho bacana isso, a pessoa... só que a pessoa não segue, ela só me segue. Eu falo, segue ele. Você não tá curioso, né, de por que ele defende aquilo? Às vezes a pessoa, por que ele tá defendendo essa baboseira? Olha, ele deve ter algum motivo. Aquela coisa, deve ser... Por que ele tá defendendo essa baboseira? Ouve ele. Por que você não ouve o que ele tá dizendo? Eu discordo, mas vai lá formar sua opinião. Só que a pessoa não quer formar uma opinião. Ela quer que eu diga pra ela por que a Manola defende o que a Manola acredita. Por que você não fala por que você não ouve a Manola? Por que você não manda uma mensagem pra ela? Mas a pessoa quer que eu explique, né, o que você acredita. Olha, não faz muito sentido, né? Eu vou explicar o que eu acredito e vai lá e ouve até o final o vídeo dela dizendo a posição dela. Sim. Mas isso é raro. A pessoa fala, bom trabalho. Imagina. Bom trabalho. E tem alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Claro, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a gente poder conversar de política, até de uma forma mais leve, né? Misturando com o dia a dia, falando de empreendedorismo, da cidadania. Porque eu entendo que a política ficou chata, né? Porque ela divide muitas vezes as famílias, né? Então, o almoço de família, né? Nossos avós têm uma posição, aí nossos primos têm outra. Isso é triste ver o pessoal aí você fala, não vamos entrar nisso não. Então as pessoas acabam, né, fugindo da política. Só que como a gente falou no início da nossa conversa, você fugir da política não vai fazer com que ela deixe de existir. Você continuará pagando seus impostos, você vai tomar um chopp e está pagando imposto, você vai comprar um saco de arroz e feijão e está pagando imposto, né? Isso vai para algum lugar. Né? Isso pode voltar para você em serviços bons, ou isso pode ir para o bolso de algum corrupto. Então, o ideal é a gente participar o mínimo, se informar o mínimo, né, para conseguir votar bem, para conseguir escolher bons representantes. E minha mensagem que fica é, por favor, façam isso. Né, e parabenizar você, né, que não é da política, mas, né, trouxe um político para trocar uma ideia sobre isso. Espero que tenha sido bacana. E parabéns. Obrigada, Pedro. Muito bom ter você aqui. Foi muito bom ter essa conversa. E... trouxe um presentinho para você. Obrigado, agradeço. Da Natura do American Shopping. Ótimo, obrigado. É um sabonete líquido de erva doce. Espero que você goste. É o favorito da minha mãe. Boa. Tem petróleo? Vamos ver, deve estar escrito isso. Tem que ir lá nos ingredientes, que seria na fórmula. Vamos abrir pra ver se importa? Não, ou você queria abrir depois? Não, zero problema. Posso abrir aqui? Porque vai estar escrito os ingredientes. E aí, se tiver algum nome esquisito, de repente a gente consegue ver. Você que entende mais, ó. Vamos trabalhar com a transparência. Tá, água, sódio, não tá em inglês. Uma coisa de... eu não sei. Deve ver aqueles nomes estranhos, glutomaxolinamina. Tá assim, tá... magnésio, nitrato, sulfato de sódio. Sulfato de sódio tá em último. Por enquanto, acho que nada aí seria... Uma coisa que vale as pessoas saberem é que o ingrediente normalmente está escrito que tem mais quantidade porque tem menos quantidade. Os primeiros são os que mais tem, né? Nem todo mundo sabe disso. Enfim, erva doce. Erva doce, ótimo. Muito obrigado pelo presente. E, Pedro, fala para as pessoas onde é que elas podem te achar. Claro. Inclusive, né, como eu disse, as redes sociais são muito importantes para a transparência, para as pessoas acompanharem nossos posicionamentos. Em todas as redes minhas é @PedroDuarteRio. Aí vai Twitter, Instagram, YouTube, todas elas é igual. @PedroDuarteRio. Tem alguma que você usa mais? Eu uso muito Instagram, muito Instagram. E o YouTube eu gosto bastante porque é um dos poucos lugares, a gente falou de prestar atenção, é um dos poucos lugares onde as pessoas topam vídeos maiores. Acho que pela própria... O Twitter a pessoa tá ali passando, tá querendo ver um fio, uma discussão. O Instagram é vídeo, foto. O Facebook meio que já morreu, né? As pessoas já não acompanham mais tanto. Mas o YouTube, as pessoas entram às vezes para ver vídeos longos. Com mais paciência, é verdade. Então, e o TikTok tá replicando um pouco isso. Eles estão impulsionando mais vídeos longos no TikTok. Eu não sabia. Até 10 bom minutos. saber. Então eu vou testar o algoritmo lá com os vídeos mais longos. Vale fazer isso sim. Também aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, que não sai daqui. E veja o site www.quenãosaiadaqui.com.br, que lá você vai ter acesso a todos os vídeos, tanto dessa segunda temporada quanto da primeira temporada, as minhas redes também, qualquer coisa sobre o podcast você encontra lá.
Pedro, mais uma vez, muito obrigada por Eu que ter agradeço, participado. foi um Foi muito prazer. bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado. Ah, e que não saia daqui. Que não sai daqui. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.